Oi, eu sou a Kari, seja bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Eu estou na saga de voltando a pintar com aquarela, então resolvi compartilhar o tutorial de como pintar esse cacto com você. Então já pega pincel e papel e vamos nessa. Ok, antes do pincel vamos precisar de um lápis para fazer o esboço. Eu vou deixar os materiais na descrição do vídeo, mas de antemão, o papel que eu estou usando é com gramatura 300 para poder suportar a água que nós vamos tá usando para fazer essa aquarela. Então sempre com aquarela é bom usar um papel com gramatura 300, mas se você não tiver, um de 200 também vai quebrar o galho. É um esboço bem simples, então eu fiz diretamente no papel de pintura, mas se você sentir que vai apagar muito e quiser fazer um rascunho em outro papel primeiro e depois passar com mesa de luz ou usando uma janela com luz, pode também, mas não precisa, você pode usar um pouco de confiança aí para fazer esse esboço. E realmente não tem segredo, eu fiz apenas o formato e os gominhos e as linhas para separar os gominhos do cacto. Eu usei essa imagem aí de referência, mas na verdade eu adaptei para o que eu realmente queria desenhar, mas eu usei essa ideia desse cacto aí que tá aparecendo na tela para vocês. Agora escolha um verde claro da sua paleta e misture com o amarelo para fazermos a primeira camada. Eu vou deixar, como eu falei na descrição do vídeo, os materiais, e para essa pintura eu usei a aquarela da Pentel com 12 cores, linha escolar. É importante deixar esses espacinhos em brancos que eu estou deixando em algumas linhas, porque eles vão ajudar a marcar a profundidade dos gominhos do cacto. Para facilitar a sua visualização, pense que estamos pintando uma carambola. Estaremos representando esses relevos e essa parte branca que estamos deixando é a pontinha das estrelas, parte mais distante do miolo e mais próxima da luz. Para a segunda camada, vamos misturar o verde escuro da paleta com um pouquinho de marrom e aplicar após a primeira camada já estar seca. E nós vamos concentrar a parte mais escura da pintura nessa linha onde a gente não deixou em branco. Então você vai tentar preservar ao máximo durante sua pintura aquela parte branquinha, os espaços brancos que deixamos na primeira camada. E para fazer o degradê da parte escura para as laterais, eu suavizei utilizando o pincel limpo apenas com água. Você não precisa se prender à minha lógica ou ao meu desenho. Você pode se sentir livre para criar e fazer o seu esboço como quiser. É só entender que a parte mais escura, onde eu estou aplicando a tinta, ela é o fundo, ela é a parte mais próxima ao centro do cacto. E a parte branca é a parte mais para fora, que tem mais acesso à luz. Então, pensando nisso, fica mais fácil de aplicar. Agora vamos misturar o verde escuro da paleta com um pouquinho mais de marrom e deixar a tinta um pouco mais pigmentada, ou seja, você vai usar menos água para deixar ela escura e começar a pintar quando a camada anterior estiver seca. É importante esperar as camadas anteriores secarem para as coisas não ficarem fora, não perderem o controle e acabar tendo um resultado indesejado. E agora vamos repetir exatamente o que fizemos na camada anterior. Da parte mais escura para a parte mais clara, nós vamos fazer um degradê sempre com o pincel limpo com água. E é só isso, gente. Essa é a parte fácil dessa pintura, que vamos continuar fazendo a mesma coisa nas próximas camadas para escurecer e dar profundidade. Se você estiver gostando e este tutorial estiver sendo útil para você, não esquece de deixar o like,
que me ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que nós teremos muitos tutoriais e conteúdo por aqui. E para a quarta camada, vamos fazer a mesma coisa que fizemos na terceira e na segunda. Dessa vez, eu apliquei um pouquinho de preto na mistura de tinta, onde tinha o verde escuro e o marrom, porque eu queria ela mais escura. Mas se você for do time que não gosta de usar preto em aquarela, você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente usar a tinta, a mistura anterior, ainda mais pigmentada, ou seja, com menos água, para deixar ela mais escura. Eu não sou muito assim, eu gosto de pinturas bem saturadas, bem marcadas, bem escuras. Então eu não tenho problema em usar preto, eu não me importo, na verdade eu até gosto do efeito. Mas fica aí ao seu critério que você gosta. Se você quiser seguir o que eu tô fazendo, pode aplicar um pouquinho só de preto, pra deixar ela ainda assim com um tom de verde. Se não, só o verde e o marrom, ou qualquer outra mistura que você se sinta mais à vontade pra fazer. Para pintar os vasos, eu misturei ocre com marrom e um pouquinho de vermelho, mas você pode se sentir livre para usar a cor que você quiser para pintar o seu vaso, decorar como quiser. Eu foquei mais na pintura do cacto em si, então eu fiz os vasos, né, bem simples, então fique livre para colocar sua criatividade nisso e fazer do jeito que você se sentir mais confortável e empolgado. E dessa vez nos vasos eu tô aplicando a camada escura ainda sobre a camada de baixo úmida, porque eu queria esse efeito, diferente dos cactos, onde esperamos as camadas secarem antes de fazermos a segunda, né? Se eu realmente fiz na camada úmida e depois disso eu ainda vou aplicar alguns pingos de vermelho, porque eu queria um pouco mais, deixar o vaso um pouco mais avermelhado, rosado, não sei, mas é isso. E agora eu peguei um pouquinho de ocre, misturei com um pouquinho de amarelo para passar em cima dos cactos para dar um brilho de sol, um glow, alguma coisa assim. Então eu passei por cima, sem me preocupar muito despretensiosamente, passei até em cima de algumas das partes brancas. Não vai alterar o efeito, porque ela vai continuar ainda sendo uma das partes mais claras, mas era para dar um brilho mesmo, um efeito que eu gosto muito. Se você não quiser esse efeito, se você não quiser deixar ele mais amarelado assim, não precisa, mas quiser, pode aplicar sem medo. E para fazer a terra dos vasos, vamos misturar marrom com um pouquinho de preto. Se você não gosta do preto, você pode tentar misturar com azul. Como eu falei, eu não me importo de adicionar preto em aquarela, mas eu sei que tem pessoas que não gostam, e pode funcionar também o marrom com azul. Esta etapa ela é opcional, eu coloquei mais preto ainda porque eu queria deixar a profundidade ainda mais marcada, então eu estou repetindo, marcando algumas partes que eram para ser mais escuras, como o centro ali. Mas se você gostou da pintura no estilo mais suave, não precisa mexer, pode deixar do jeito que estava e pular essa etapa. Mas se você quiser uma pintura mais marcada e mais escura, vamos nessa. E usei a mesma misturinha aí desse preto com verde para fazer uma textura na terra, porque tinha mais preto, então ela sobrepõe o marrom e o preto que eu coloquei. Dei uma texturinha ali, mas também é opcional. Se você não quiser, você não precisa fazer essa parte.
E usando um pincel mais fino, eu usei a tinta preta concentrada para fazer um contorno na pintura. Essa parte acaba sendo opcional também. Se você não gosta de contorno, você não precisa fazer. E se você não quiser usar o pincel e a própria aquarela, você pode optar por usar uma caneta nanquim ou caneta esferográfica ou a caneta que você tiver aí. Eu usei preto porque, como eu falei pra vocês, é o que eu gosto. E vai dar o efeito final que vocês viram no início do vídeo e que tá aí na capa do vídeo. Mas se você não gostar, você não precisa para fazer o contorno. Eu gosto porque dá mais destaque e condiz com o tipo de desenho, né, o estilo que eu me sinto mais confortável e que me agrada mais. Mas a gente tem que seguir o que o nosso coração manda, então sinta-se à vontade para estilizar essa pintura, esse tutorial e fazer do jeito que te deixa mais confortável, que te agrade mais. Mas apesar da lógica da carambola, nós estamos pintando um cacto e não uma carambola. Então precisamos adicionar os espinhos para deixar a nossa plantinha com cara de cacto. E a lógica é fazer os espinhos saírem principalmente da parte branca, que é a parte externa do cacto. Então você pode fazer isso de forma despretensiosamente, sem um padrão. É preferível que não tenha um padrão porque deixa mais natural, mais orgânico, que é como é na natureza. E pode se empolgar nessa parte. Como eu falei, eu usei a tinta preta, aquarela preta no pincel fino, mas se você sentir mais à vontade, você pode usar uma caneta nanquim ou caneta esferográfica, ou usar outra cor, um marrom mais escuro, o que você quiser. E para dar um brilho nesses espinhos, eu usei a caneta gel branca. Eu passei principalmente na parte escura. Os próprios espinhos que eu fiz com o preto, eu acabei dando um brilho despretensioso ali, sem padrão, para dar um destaque neles. E se você não tiver caneta gel branca, você pode usar tinta guache, que funciona do mesmo jeito. Se você fizer essa pintura e quiser me mostrar e me marcar, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui. Então, me mostre, eu quero muito ver se você tiver feito, espero muito que tenha dado certo por aí. Eu gostei muito dessa pintura, achei que ficou bem fofinha, me conta aqui nos comentários se você também gostou. E até o próximo vídeo. Tchau!